Boa noite. Que a paz de Jesus possa nos envolver e permanecer entre nós. Uma alegria constante podermos nos reunir aqui na Associação Espírita de Maringá, especialmente nesse auditório, a fim de tecermos comentários sobre o Evangelho de Jesus, as boas novas, as alvíceras que ele nos trouxe. E nós hoje então vamos dedicar-nos ao capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ali numa temática que nós vamos abordar, a quem mais tem, mais será dado, mais será pedido, nesse contexto. Nós vamos fazer uma lembrança ali nos itens 14, 13 e 15, nas instruções dos Espíritos, na questão do dar-se-á a quem tem. Nessa parábola, então, São Mateus traz o ensino de Jesus, nesse contexto. Aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Nas instruções dos Espíritos, ali, temos o esclarecimento do Espírito amigo, nesse item 13, 14 e 15. Espírito amigo, nós sabemos hoje no movimento espírita que é o mesmo Espírito entre nós, Joana de Ângeles, que na época participou também da codificação. Então o Espírito amigo diz assim: aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina, no sentido de que o verbo divino se faz presente em nós e nós então vamos desenvolver as nossas tarefas, não só no mundo material, mas também no mundo extrafísico. Recebeu porque, diz ela, tentou ou buscou tornar-se digno, dignificar-se nas tarefas cristãs. Porque o Senhor, nosso Pai, misericordioso, anima os esforços de todos aqueles que tendem a desenvolver tarefas ou a si mesmo em projetos do bem. E avança o Espírito amigo dizendo assim: tomar isso como uma antítese figurada. Interessante, Uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se acha dignado de fazer. Senão nós teríamos um Deus muito parcial e muito injusto, Um Deus, então, que já quem tem pouco, tira o pouco que tem, É uma antítese, diz o Espírito, no sentido de uma figura de linguagem, que vem exatamente mostrar, assim, um lado oposto, mostrar o lado oposto da coisa, E nós vamos demonstrar hoje, pelo menos pretendemos, essa diretriz colocada aqui. É o próprio Espírito, então, diz a mensageira Joana de Ângeles, que por pródigo e descuidado, ou seja, somos nós que quando descuidados somos, não sabemos conservar o que temos e aumentar os nossos recursos. Então vamos justamente fazer um caminho contrário. Não perdemos o que temos, mas momentaneamente não temos condições de utilizar pelas nossas próprias incúrias e imperfeições. É exatamente uma volta à mesma orientação que Jesus nos dá. A uns foi dado 5 talentos, é isso. É o talento ao reencarnar, as competências, a outro 3, a outro 1, olha só. Então, quem tinha 5 talentos já tinha esses talentos, essas competências, E utilizou bem os seus talentos e multiplicou, O de 3 também, porém o de 1 ainda mais tíbio, mais, não tinha a mesma força dos demais, acabou enterrando o seu talento. É nesse sentido, Então, veja, com essa breve introdução, nós vamos desenvolver hoje, nesse tema, uma forma prática e exemplificativa que se encontra em um livro que nós já vamos apresentar a vocês, onde podemos ver claramente o investimento da espiritualidade naqueles que reencarnam na Terra, especialmente aqueles que reencarnam com tarefas na seara cristã
independente da religião, independente de onde estivermos. Esse livro, eu acredito que a maioria tem, já leu, chama-se Entre os Dois Mundos, né? Esse livro é a psicografia de Divaldo Pereira Franco, né? E o espírito autor é Filomeno, Manuel Filomeno de Miranda, tá? Aqui nós vamos então trabalhar o capítulo 7, né? Nesse livro Entre os Dois Mundos, intitulado A Falência do Dr. Marco Aurélio. Vou fazer um breve histórico para nós, aqueles que já leram, já estudaram, que a Casa Espírita estuda, né? Tenham paciência e me acompanhem. Aqueles que ainda não o fizeram, certamente vão atentar para a relevância de nós nos olharmos nesse exemplo do Marco Aurélio, Dr. Marco Aurélio, que assim certamente denominou o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então vamos fazer um breve apanhado da vida de Marco Aurélio nesse momento reencarnatório em que ele esteve na Terra e que o autor intitulou A Falência no projeto espiritual. Vejamos. O autor começa dizendo então que Marco Aurélio morava numa linda casa, uma bela casa, num bairro luxuosamente, né, de luxo mesmo, onde existiam as mansões de luxo, diz ele. E que tinha belos jardins, roseiras, plantas frutíferas. Então, ou seja, um ambiente, fisicamente falando e olhando, era de muito bom gosto. Mas espiritualmente, essa equipe, então, que vem até a casa de Marco Aurélio, já vê ali a presença de muitos espíritos que ele chama de ociosos, aqueles que não estavam fazendo nada, né? Em discussões frívolas e assim por diante, diz ele, né? Ali, então já encontrou na parte externa da casa esses espíritos. Quando eles entraram no ambiente da casa, ele descreve assim que era uma sala ricamente ornada, né? E ali tinha movimento de espíritos de baixo teor vibratório, com algazarra, né, assumando posturas ridículas e assim por diante. Então, externamente e internamente, espiritualmente, a casa do nosso Dr. Marco Aurélio não estava com bons espíritos, estava, infelizmente, com espíritos de baixo teor vibratório. Marco Aurélio, então, disse um daqueles espíritos a essa equipe espiritual: é nosso, diz ele, é nosso. Ele entregou-se espontaneamente, ou seja, ele desejou estar conosco, né? E naquele momento, Marco Aurélio bebia, né, estava desequilibrado já há algum tempo, né? Mas ele tinha uma história já interessante na cidade em que ele morava. Era uma autoridade importante, era um político hábil, era um advogado de sucesso, apesar de ter apenas 48 anos de idade, né? Era bem jovem ainda. E, claro, os espíritos na envergadura do Manuel Filomeno de Miranda e os outros fazem a leitura do pensamento de Marco Aurélio. E esse pensava então assim: é agora ou nunca? Esta é a noite ideal para me libertar do fardo infeliz. Um pouco de arsênico e tudo ficará resolvido. Veja bem, esse era o pensamento que Marco Aurélio estava desenvolvendo naquele momento. Então, os seus pensamentos, diz o mentor, eram orientados por um espírito, um inimigo dele, acoplado ao seu perispírito. Então, era um obsessor que estava jungido, né, ao seu perispírito. E, consequentemente, estava teleguiando, imantado ao espírito de Marco Aurélio, teleguiando a sua vontade, dominando o seu sistema nervoso central. Olha que interessante, porque na casa espírita nós aprendemos que a obsessão pode ser simples, né? Pode ser aí uma fascinação e uma subjugação. Marco Aurélio já estava no terceiro estágio de subjugação, né? Então, a vontade dele não era mais que prevalecia a vontade do obsessor, né? Caso que a gente conversava ainda há pouco das drogadições, dos drogaditos, né? Aqueles que estão em estágio avançado. Algumas vezes perde a sua vontade. Marco Aurélio, então, ele era casado com Dona Lucinda, né? Dona Lucinda tinha 48 anos, veja bem, e ela tinha sofrido uma paralisia dos membros inferiores, dos braços, e estava com torções deformantes da face. Ela estava numa situação bem grave.
ela estava mesmo em casa, no andar superior da casa, entubada, recebendo soro, e sofria muito, né? E diz o espírito amigo que lágrimas escorriam da sua face, né? Diz ele, demonstrando que o espírito estava livre da jaula material, né? O problema era físico, porque o espírito não sofreu o derrame, não sofreu esse processo, era físico, orgânico. O espírito tinha consciência e ela percebia então aquela sua situação dolorosa e percebia também o movimento existente no seu entorno. Porém, diz o autor, que Dona Lucinda sempre foi uma esposa muito devotada, né? Companheira realmente abnegada, terna, envolvendo o marido, sempre foi muito eficaz dentro da casa, né? E também deu a Marco Aurélio 2 filhos, né? 2 filhos. Diz nesse momento, então, que tinha um filho, um homem, um moço, com 20 anos. E tinha uma moça com 18 anos. Esse casal de filhos que eles tinham. Como mãe, diz o autor, ela educou os filhos de forma primorosa, com devotamento. Foi mãe esmerada, auxiliou muito, né? Mas, nesse momento, então, que ela se encontra assim tão doente, não tendo o apoio do pai, que o pai não a apoiou, né? O moço, então, mais velho, né? O menino de 20 anos, como usuário de drogas, né? Drogas químicas, ele, então, se desequilibrou em um momento e a mãe acho que chamou-lhe a atenção e ele a agrediu fisicamente, né? Então, nesse momento aí, ela teve uma parada cardíaca. E a filha, com 18 anos, já havia abortado. E no aborto da filha, ela sofreu um derrame cerebral. Primeiro foi o derrame cerebral com a filha, depois veio a parada cardíaca com a agressão do filho, que certamente ela se sentiu muito transtornada, né? Mas há mais de 10 anos, o casamento do Marco Aurélio já vinha, né, se esfacelando, já vinha se deteriorando. E então, Dona Lucinda já estava relegada a um segundo plano, né, no lar. E agora que ela estava próxima da desencarnação, o marido, então, ainda planejava envenená-la, né? Não tinha nem o respeito de aguardar a morte natural da esposa, né? Então, Marco Aurélio estava decidido nesse momento, que foi aquele pensamento que o autor nos trouxe, né? A cometer o crime nessa noite. E os espíritos, então, amigos, vieram para socorrer Dona Lucinda. Todos nós temos os nossos anjos de guarda, não é isso? Não é um só, não. Um é uma condição específica, né, especial, mas nós temos muitos companheiros, amigos, né? Então, veja, no projeto reencarnatório desse moço que o autor intitulou Marco Aurélio, muitas ajudas foram recebidas por ele antes de reencarnar. Ele veio para o mundo físico com a tarefa bem definida, como todos nós estamos vindo, viu? Não tenho dúvidas. Já viemos e estamos vindo com tarefas definidas, seja num campo ou nos campos em que nós atuamos. Então, esse espírito nasceu sob a custódia, sob os cuidados de uma abnegada servidora espiritual que já havia sido sua mãe aqui na Terra. Um espírito que já tinha transposto, né, alguns pontos aí na evolução que talvez nós não tenhamos ainda galgado. Então, Marco Aurélio, historicamente, já havia fracassado nas lides cristãs. Ele, em outras reencarnações, ele fora padre, né, na Igreja Romana, diz o autor. E ele utilizou-se do Cristo para expoliar pessoas incautas, dissimular conduta vergonhosa, submeter viúvas experientes aos seus caprichos e perversões. E ainda, estou retratando aqui a fala do autor, está lá no livro, brandindo o evangelho no púlpito como arma para atemorizar as vítimas e os naturais adversários. Claro, conseguiu aí então formar uma gama muito grande de espíritos que não apreciavam a sua conduta, né? Desencarnou e reencarnou mais de uma vez nas fileiras clericais. Mais de uma vez ele esteve aí com essas oportunidades. Marco Aurélio, então, na espiritualidade,
ele passou mais de 10 anos em tratamento e reeducando-se para essa projeção reencarnatória aqui na Terra, né? Nesse ínterim, entre esse espaço, ele também teve uma reencarnação na Terra para, como diz o autor, desintoxicar-se de carga fluídica negativa. Veja o cuidado, né, da espiritualidade conosco, o zelo para que a gente esteja bem, para desenvolver aqui as nossas tarefas, né? Voltando então ao lado espiritual, depois dessa última experiência, né, ele dispôs-se a contribuir então na seara cristã em favor dos tempos modernos, da restauração da palavra de Jesus, que é o que a codificação espírita, a terceira revelação, tem feito desde abril de 1857. Restaurar o evangelho de Jesus na terra, ou seja, tirar todas essas pretensões materialistas, né, esses dogmas materiais, e trazer aquele ensino de Jesus na sua pureza maior. Então, nesse contexto, Marco Aurélio teve na espiritualidade treinamento, como nós fazemos aqui na MEM. Aqui na MEM já tem diversos cursos, treinamentos, né? Vários momentos que a gente pode se reunir para já adquirir a experiência do outro, se fortalecer, né? E Marco Aurélio também fez curso de divulgação, foi preparar-se para reencarnar, esse moço, esse espírito, né? Mas ele foi advertido pela espiritualidade que ele ainda era imaturo emocionalmente. Ele não era um espírito que tinha uma envergadura, já uma sustentação para poder superar as suas limitações. Mesmo assim, quando nós estamos como espírito livre, nós fazemos uma leitura do nosso passado. E ele viu as falhas que cometeu e imbuiu-se de enorme desejo de recuperar de forma mais enfática, né, numa encarnação, as suas falhas. E colocou-se, então, algumas vezes nesse risco, nesse programa elaborado pela espiritualidade. Então, a sua mãe, espiritualmente falando, conseguiu que uma amiga que havia, então, já nesse contexto, um projeto reencarnatório na Terra, que o aceitasse como filho. E ele veio como filho dessa senhora, que já era um espírito balizado dentro das compreensões cristãs, né? E ele, então, teve, como diz o autor, uma segura orientação religiosa dentro da casa espírita. Então, Marco Aurélio foi educado dentro da casa espírita. E todo o projeto, então, de Marco Aurélio foi supervisionado por espíritos que têm essa tarefa grandiosa aí. Os pais deram proteção, carinho, né? E ele vivenciou esses primeiros ensinos, então, dentro da casa espírita, onde ele tinha muita facilidade, ele tinha um raciocínio rápido, né? E era diferente de mim. Quando ele falava, ele transmitia um magnetismo especial que as pessoas sentiam prazer em ouvi-lo, né? Então, ele tinha todo esse raciocínio rápido, competência, capacidade e magnetismo pessoal. Olha só, tudo ele tinha. Mas, claro, quando ele, então, despertou para as atividades espíritas, despertou também os amigos da espiritualidade que não gostavam dele. Os espíritos irmãos prejudicados por ele nessas vidas anteriores. E, consequentemente, eles se aproximaram. Diz o Manuel que chamou a atenção das falanges de inimigos. Não era um inimigo, não. Falanges, no plural, de inimigos. Então, imagina nós outros também nos olhando num passado tão longínquo aí, quantos inimigos ou quantas posições negativas ainda temos a corrigir nessa nossa caminhada, né? Esses inimigos, então, que o conheciam, foram atuar nos pontos vulneráveis de Marco Aurélio. E um deles, né, é exatamente que mais de um século, que mais odiava Marco Aurélio, que é esse que está, né, acoplado ao seu perispírito, né, foi induzindo a vaidade de Marco Aurélio. Todos nós, né, vaidade, egoísmo, prepotência, são coisas adormecidas em nós, né? Então os espíritos já fomentaram essa vaidade no Marco Aurélio. E ele, além disso ainda, fez um curso de direito, né? Tem alguém do curso de direito aqui? Né? Tem mais aí, né? Tem ali, né? Também fiz o curso de direito, né? Advogado normalmente é bom de fala, né? É uma característica, né? Mas
Normalmente é. E ele também era um exímio criminalista, diz aqui, né? Exímio criminalista, com facilidade de comunicação, com raciocínio rápido, né? E ele, então, foi por essa diretriz aí. Nesse período, na faculdade, ele encontrou a sua esposa, a dona Lucinda, que fazia odontologia. Então, Marco Aurélio não resistiu à vaidade, tá? E na casa espírita, ele já, então, se pavoneou, né? Se considerou superior aos demais frequentadores da casa, né? E ele criou, então, situações anômalas ao espiritismo, né? Que o espiritismo era religião e assim. Ele criou uma forma, uma maneira dele, então, se ausentar das suas responsabilidades, né? Então, esse verbalismo complexo que ele utilizava, ele não encontrava das pessoas mais simples, frequentadoras da casa, conteúdos para redarguir a sua falha ou condições de se impor frente ao Marco Aurélio, né? Então ele utilizou esse caminho desse verbalismo exagerado, que o espiritismo não é uma religião, e abandonou a tribuna e deixou então à margem o seu ideal de servir na seara cristã que ele havia projetado na espiritualidade com todos os seus benfeitores. Então os inimigos espirituais de Marco Aurélio já forçaram a indução para a carreira política, que nós sabemos que para estar na política e manter-se dentro de um processo de idoneidade precisa muita segurança, precisa muito valor, porque nós vemos aí que se a pessoa não tiver realmente uma segurança muito grande, acaba sendo dominada pelas situações mais diversas. Então, durante todo esse período, né, a espiritualidade sempre agiu em favor de Marco Aurélio. Não faltou socorro, não faltou inspiração, né? E ele casou-se, né? Voltando lá, ele casou-se. E teve desses 2 filhos que nós falamos, que ele havia se comprometido na espiritualidade, que os receberia como filhos e que eram vítimas do ontem de Marco Aurélio. Então, claro, ele deveria ajudar esses filhos na orientação cristã, no caso aqui dentro da casa espírita, né? Então, ele sentia muita antipatia por esses espíritos, pois eles eram inimigos, ele já havia tratado mal esses espíritos, esses seres, então não se sentiam confortáveis. E ele, então, preferiu ausentar-se da educação, por isso que Dona Lucinda os tratou bem e ele preferiu presentear os filhos, né? A esposa, então, esforçava-se, mas ele não a ajudava. E ainda, Marco Aurélio, então, nesses 10 anos já de esfriamento do casamento, né? O dinheiro aumentou, porque político, advogado, o dinheiro foi crescendo, e aí veio as aventuras sexuais fora de casa, como diz o autor, nos bordéis de luxo, né? No plano espiritual, então, Dona Lucinda estava nessa conjuntura, né? Com esse processo doloroso passando, e Marco Aurélio ali pensando, então, em executar o assassínio da esposa. Então, o Filomeno diz assim, quem não vai pelo amor, vai pela dor. É o que a gente diz aqui na Casa Espírita, né? Ou seja, foi todo feito um processo de amor, né? Mas se você não vai pelo amor, vai precisar da dor para repensar, né? Então, o Marco Aurélio já sofria de hipertensão, porque ser advogado já não é fácil, criminalista e político, certamente, os excitamentos aí, a pressão arterial já estava decadente. Então, ele pensava em cometer o crime, tirando a vida da esposa através, né, do uxoricídio, né, assim que é o nome do marido que mata a esposa pelo envenenamento, né? Porém, a espiritualidade veio, essa mãe espiritual que planejou o reencarne dele veio, e não deixaram que isso acontecesse. De que forma? Diz o Filomeno que assim, o espírito que cuidava da cena ali, naquele momento, em que o enfermeiro saiu e o Marco Aurélio derramou, então, o veneno no copo e ia servir a esposa, esse espírito envia uma carga negativa ao plexo coronário de Marco Aurélio, né, onde está o coração. E ele já, com seus distúrbios naturais, causou uma forte onda vibratória e Marco Aurélio, então, tremeu, embaçou as vistas, botou a mão no peito e caiu,
teve um derrame cerebral e aí ele derramou o copo, não conseguiu concluir o seu maldoso intento. Então aqui nós estamos retratando para que haja uma compreensão que muito foi dado, muito foi planejado. Né? Então quando Jesus diz, a quem muito é dado, muito será cobrado, e assim por diante, é para nós entendermos, para nós também, o que nos é dado, o que nos foi dado, quais as competências que nós temos, porque nos será cobrado também essas respostas. No caso de Marco Aurélio, ele sucumbiu à tarefa, ele não conseguiu desenvolver a sua tarefa. Eu procurei retratar aqui o que nós, como espíritos encarnados ou em processo reencarnatório, recebemos no plano espiritual. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. As exceções nós não vamos tratar delas, mas regra geral é assim. Recebemos no plano espiritual o planejamento detalhado, minucioso do nosso retorno. Né? Ajuda lá quando estamos e aqui da mesma forma, em todos os processos, no sono, nas intuições, em todas as oportunidades, nos amigos que estão ao nosso lado, né? Recebemos sempre. A intercessão divina não falha, está sempre ao nosso lado. Então o amor nos é facultado, sempre. Porém, se nós não conseguimos recepcionar o amor, o remédio, diz o Evangelho, é necessário através da dor, né, esse remédio para nós nos preocuparmos em mudança. Só para completar essa ideia, nós temos em São Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15, né, assim, porque aquele que já tem, mais se lhe dará. É isso que é interessante. E ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Então é nesse sentido, nessa antítese, né, que o Espírito amigo nos coloca. Marco Aurélio tinha uma série de recursos, de competências, de capacidade, mas, entre aspas, perdeu tudo momentaneamente, porque não soube, né, dar guarida aos seus sentimentos ainda e foi para as linhas negativas. Né? Perdeu no sentido de não perder a sua competência intelectual e moral, que isso nós não perdemos, mas naquela oportunidade, naquele momento, né, deixou de aproveitar. É interessante que eu trouxe essa ideia de vir falar um pouquinho a esse respeito desse livro aqui, ó. Olha esse livro. Livro do Chico, gente, Mais Luz, né? Um maravilhoso livro, né? E o espírito que escreveu esse livro aqui chama-se Batuíra, né? O Batuíra, Mais Luz. Olha, um livro maravilhoso. Batuíra, na lição 104, é a última. Ele escreveu assim, a quem mais tem. Por isso que eu dei o título na nossa palestra, a quem mais tem. Né? A quem mais tem, mais se dará. Vejamos então. Nesse texto, é longo até, vocês espero que vão me acompanhar. Batuíra fala exatamente do que nós temos e o que nós reforçamos, o que nós temos e o que nós ganhamos, o que nós temos e o que desenvolvemos. Mas ele faz isso nos 20, 25 pontos. Eu vou falar aqui rapidamente para nós. Ele diz assim, quando nós nos esforçamos, temos mais esforço, ganhamos mais experiência. Olha só. Mais esforço, mais experiência. Esforço no sentido de desenvolver as nossas forças morais, as nossas competências morais, né? Porque aqui estamos falando desse projeto moral, né? Não estamos falando de conquistas materiais. Essa cabe a cada um de nós desenvolver aí no seu dia a dia. Então, se eu tenho mais esforço, eu consigo mais competências morais, eu ganho mais experiência no sentido de desenvolver a prática, né? A perícia, ser perito naquilo que eu estou buscando desenvolver em mim e nas ações que eu estou desenvolvendo na lei natural. Ele diz também, mais estudo, mais discernimento. Olha só, quanto mais eu estudo, mais discernimento das coisas eu tenho. Então, a quem mais é dado, mais é acrescentado. Mas você tem que buscar mais estudos. Então, no sentido da continuidade, não é isso? Que o codificador nos diz, regularidade, esforço, recolhimento, né? Quando nós buscamos desenvolver tudo isso em nós. Aí, mais discernimos, mais compreendemos, mais entendemos, mais metodicamente vamos desenvolvendo as nossas tarefas.
E ele diz então, mais conhecimento, mais responsabilidade. Olha, mais eu sei, mais eu compreendo, mais responsabilidade eu vou tendo na vida espiritual que devo desenvolver. Esse conhecimento é a partir da experiência, da experimentação, da vivência que nós vamos desenvolvendo no dia a dia. Mais responsabilidade no entendimento das obrigações que nós temos que desenvolver, né? Sou mais responsável, eu tenho mais conhecimento, então eu tenho mais condições de desenvolver as minhas responsabilidades. Então, mais esforço, mais experiência. Mais estudo, mais discernimento. Mais conhecimento, mais responsabilidade. Avançando, diz Batuíra, mais disciplina, mais eficiência. Se eu sou disciplinado, eu sou mais eficiente nas tarefas que desenvolvo. A Casa Espírita adora pessoas com disciplina, porque realmente ele vai ficando eficiente nas atividades que desenvolve. Então, nesse ensino da disciplina, eu só vou fazer uma lembrança rápida aqui do livro Lindos Casos de Chico Xavier, né? Quem tem vai se lembrar, é do Ramiro Gama, né? Ali tem um caso de Chico Xavier, assim, dizendo que no primeiro encontro que Chico teve com o Espírito Emmanuel, esse encontro, entenda-se, na primeira percepção mediúnica que ele visualizou, o Espírito Emmanuel, o Espírito Emmanuel perguntou a Chico se estava disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus. Chico respondeu que sim, desde que os bons espíritos não o abandonassem. Para dar conta do compromisso, Emmanuel recomendou a ele as 3 condições básicas para desempenhar o serviço. E as 3 condições foram disciplina, 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 né? E Chico foi um eterno disciplinado, né? E quando ele não conseguia estar disciplinado, Emmanuel chamava a sua atenção, né? Era o mentor de Chico, né? Então veja, essa disciplina que Chico é o espelho para nós. Se eu tenho disciplina, não certamente na envergadura do Chico, mas se eu trago essa disciplina, mais eficiência nas minhas tarefas. Tanto é que a eficiência do Chico passa de 400 volumes de livros, né, entre nós, em orientações das mais dignificadoras possíveis. Então, mais corretamente vou desempenhar as minhas tarefas. Avançando, diz o Espírito Amigo, mais vigilância, mais acerto. Tenho que ter vigilância, não tenho? Né? Olha, vigiai e orai, né? Colocado, né? Essa vigilância no sentido da prevenção, da diligência, do zelo que nós devemos ter, né? Esse vigiai e orai que São Mateus coloca lá no capítulo 26, versículo 41, para que não entreis em tentação, como entrou Marco Aurélio. Faltou vigilância, e veio vaidade, veio egoísmo, né? Nós precisamos desenvolver, então, a nossa vigilância para que mais acerto nós tenhamos. Avança ainda dizendo, mais correção, mais encargos. Então, quanto mais correção no caráter de fazer as coisas corretamente, no sentido de nós conseguirmos avançar nesse contexto, mais, então, nós teremos encargos, né? A pessoa que tem dignidade, que tem honradez, que é íntegra naquilo que faz, que é o que todos nós esperamos, mais encargos vai lhe ser ofertado. A espiritualidade está olhando para cada um de nós nas tarefas que desenvolvemos, não só na casa espírita, mas na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida social. E conforme nós conseguimos desempenhar bem as nossas tarefas, nós vamos tendo outros encargos, né? A quem mais é dado, né, mais lhe é ofertado, sem dúvida nenhuma. Esse mais encargos é porque houve aí uma proposta de responsabilidade, né, uma ocupação do cargo ocupado, das tarefas a desenvolver. Então, veja, mais disciplina, mais eficiência, né? Bacana isso. Mais vigilância, mais acerto. Mais correção, mais encargos. Mas ele avança ainda dizendo assim, mais utilidade, mais auxílio. Quanto mais útil eu for, mais auxílio eu posso prestar e posso receber. Olha só, mais utilidade é a qualidade, então, que nós temos de ser prestativo ao nosso semelhante, né?
de sermos útil ao nosso semelhante. Quanto mais eu puder, então, fazer alguma coisa em prol de alguém, auxiliar, assistir alguém, diz o Espírito Batuira que mais auxílio eu vou receber e mais eu vou poder oferecer a minha contribuição na assistência, no socorrer o meu semelhante, né? Nos serviços do bem que eu estou realizando, porque aqui nós estamos dando um direcionamento dentro dos valores morais, dentro dessa assertiva que nós devemos ter no desenvolvimento moral das nossas almas, né? E ele avança dizendo assim, mais atenção, mais respeito. Então, se eu desenvolvo mais atenção na minha vida, mais respeito também. Atenção no sentido de concentração mesmo nas tarefas. Estar concentrado, estar olhando com firmeza para as minhas tarefas, ser aplicado naquilo que faço, né? Ter amabilidade, devotamento, tratar bem os outros. É uma forma de ser atencioso. A Casa Espírita aqui também tem essa preocupação no atendimento fraterno, no atendimento lá na portaria, de atender bem, de ser atencioso com as pessoas que vêm pela primeira vez. E aí nós outros que estamos vindo todo dia, né? O nosso amigo está lá na porta todo dia, lá, boa noite, né? Na quinta-feira pelo menos, né? Boa noite, seja bem-vindo. Se precisar de alguma coisa, já pede ali, certamente, se houver possibilidade, vai ser atendido. É essa atenção que nós precisamos, né? E mais respeito, sem dúvida nenhuma. Na questão 877 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz assim, que vivendo em sociedade, tem o homem obrigações especiais, sendo que a primeira é respeitar o direito de seu semelhante. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Veja, então, que o respeito, quando ele é efetuado da forma correta, ele também vai desenvolver em nós o sentido da justiça, de sermos justos. E ele avança dizendo, mais desprendimento, mais posse espiritual. Olha o desprendimento. Essa faculdade do desprendimento, né, que é libertar-se, é nós colocarmos-nos num campo de uma percepção espiritual maior do que a percepção material. É desprender-se dos bens terrenos. Não é desfazer-se deles, não, viu, gente? É diferente. É desprender-se. É não ficar ligado de uma forma que nós não conseguimos nos afastar, né, em pensamento, e se nós perdermos ou deixarmos de ter um bem material, vai nos fazer a diferença, vai fazer um mal, algumas vezes muito grande. Então é desprender-se, é ter um cunho de olhar mais voltado para as questões da espiritualidade e trabalhar as questões da materialidade com a naturalidade que elas merecem. Então, quanto mais eu me desprendo, mais posse espiritual eu ganho. Olha que interessante a correlação que o Batuira faz nesse contexto, porque eu começo a reter mais valores espirituais, né? E eu começo, então, nesse contexto, ter visões e percepções diferenciadas na vida. E ele diz ainda, mais tolerância, mais compreensão. Quanto mais tolerante eu sou, mais a compreensão vai fazer parte da minha vida. Olha quantos verbos nós temos que desenvolver aí, né? Quantos pontos positivos ainda nós temos que desenvolver, porque mais tolerância, eu sou muito intolerante ainda, né? Eu sou uma pessoa que nesse aspecto preciso colocar esse papelzinho lá na minha parede, né? É uma intolerância, uma falta de delicadeza ainda, sou um espírito bem ainda difícil nesse aspecto. É aceitar a opinião do outro, é respeitar a fala do outro, é respeitar o limite do outro, né? O Evangelho diz que isso é uma grande caridade. É você olhar o limite do outro e não se interpor, não se agastar com o limite do outro, né? E muitas vezes eu, falando de mim, não consigo me segurar nesse aspecto. Quando eu vi, eu já falei ou já pensei, coisa que é a mesma coisa, né? Então, se eu tenho mais tolerância, eu vou ter mais compreensão em relação ao meu semelhante, né? Quer dizer, entender ou assimilar algo, ou alguém, ou alguma coisa, de forma a ser compenetrado nisso, né? Então, mais esperança, diz ele, mais fé. Olha, quanto mais esperança, mais fé. Esperança aqui no sentido simples de acreditar em alguma coisa, dentro do campo da visão espiritual, não é isso? Quando nós falamos que nós trabalhamos uma fé raciocinada na doutrina espírita, é nesse sentido, mais esperança, mais fé. Por quê? Porque lá na pergunta 922,
Allan Kardec diz assim, em relação à fé no futuro, olha, a vida moral, a consciência tranquila. Então, mais esperança, mais fé na vida futura, mais compreensão do hoje, do ontem, especialmente do hoje e do amanhã, da continuidade da vida, das responsabilidades espirituais e assim por diante. Então, só reprisando, mais utilidade, mais auxílio, mais atenção, mais respeito, mais desprendimento, mais posse espiritual, mais tolerância, mais compreensão, mais esperança, mais fé, mais fraternidade, mais alegria. Olha aqui, né, São Francisco de Assis, né, o irmão alegria, né? Mais fraternidade, ou seja, quanto mais nós desenvolvemos as nossas percepções afetivas, né, próprios de irmãos uns para com os outros, mais nós temos a alegria dos sentimentos, satisfações, a beleza íntima que se expressa em cada um de nós, né, esse júbilo interno, essa exaltação, né, de nós. Então, essa fraternidade leva a esse grau de alegria, não essa alegria mundana que está, mas a alegria espiritual que emerge de nós, essa satisfação íntima. E ele diz assim, mais gentileza, mais cooperação. Quanto mais gentil eu sou, mais eu tenho oportunidade de cooperar no seio divino. A gentileza no sentido simples mesmo, da amabilidade, ser amável com o outro, ser gentil com o outro, né? É uma forma de atenção, ser atencioso, né? Mais cooperação, por quê? Mais eu presto ajuda ao meu semelhante, porque eu tenho essa atenção, eu tenho essa gentileza, eu tenho esse desejo, essa vontade, então eu passo a preocupar-me com o outro. Olha que interessante, quando ele diz assim, mais resignação, mais entendimento. Ser resignado é mais entendimento. Quanto mais resignado, mais entendimento nós temos. Por quê? Porque ser resignado é aceitar alguma coisa. Seja ela, então, já que nós compreendemos, ou mesmo quando nós não compreendemos mesmo. Mas nós aceitamos sem nos opor. Temos aquele olhar para o Criador e falamos assim, é vontade de Deus. É vontade de Deus, eu tenho, então, que submeter-me através de uma resignação. Claro, no contexto sempre de buscarmos as nossas emancipações. Mas entendimento, por quê? Porque aí a razão se faz presente nesses momentos e eu desenvolvo a compreensão através da resignação. Olha que importante nós nos vermos dentro desses aspectos. Então, mais fraternidade, mais alegria, né? O irmão Francisco, mais gentileza, mais cooperação, mais resignação, mais entendimento. Mas ele vai mais além, diz assim, mais bondade, mais triunfo. Quanto mais bondade eu desenvolver, mais eu triunfarei nas minhas tarefas. Ou seja, é a qualidade, certamente, da pessoa que desenvolve as boas ações, não é isso? A bondade é boas ações, é cometer sempre aquilo que nós pretendemos que seja para nós, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Aí, mais triunfo, por quê? Porque nós estamos alcançando a vitória sobre nós mesmos. Que o grande inimigo de nós mesmos somos nós. O grande inimigo somos nós. Os outros, nem tanto, né? Nós é que ainda temos tantas dificuldades que não conseguimos nos superar. Mais paciência, mais realização. Ah, paciência, né? Suportar, então, as situações desagradáveis, não perder a calma, né? É muito comum, né? Perdi a paciência, né? Só perde a paciência quem não tem paciência, porque quem tem já adquiriu, já formalizou em si, ele não vai perder a paciência. Mas realiza por quê? Porque executa com satisfação as suas tarefas, com êxito, assim por diante, né? E mais obediência, mais liberdade. Obediência no sentido da docilidade, né? Ser obediente ao Criador, né? Aquilo que nos é proposto ou imposto, dependendo da situação. Mas liberdade é o oposto de achar que obediência é prisão. Obediência é liberdade, eu me liberto das amarras da ignorância, do orgulho, da vaidade. Então eu vou agindo conforme a lei, eu vou me libertando, né? Então, aquilo que as pessoas acham que é uma amarra, a amarra é exatamente nós estarmos contrários à lei de Deus. Quando estamos dentro das leis de Deus, nós vamos nos libertando dessas amarras, vamos desenvolvendo as nossas competências aí. Então, só revendo mais bondade, mais eu triunfarei. Mais paciência, mais realização eu poderei cometer. Mais obediência, mais liberdade. Mas ele avança dizendo assim, mais serenidade, mais visão.
Olha a serenidade aqui no sentido da tranquilidade de espírito, né? Essa tranquilidade, essa mansidão. Mais visão o quê? Mais visão espiritual, dessa vista espiritual, dessa fé robusta que nos remete, então, a compreender a continuidade da vida. Mais humildade, mais força. A humildade, né? Diz o Espírito no Evangelho que a humildade não é ainda uma conquista da nossa humanidade, né? Humildade aqui no sentido da modéstia, do respeito mesmo, dessa submissão. E modéstia, poucos de nós somos modestos, né? Feliz daquele que já o é. Mais força nós ganhamos, porque mais energia moral. Quanto mais humilde, mais força moral tem o indivíduo, mais respaldo espiritual, mais companhia de benfeitores espirituais. Essa que é a grande realidade existente, né? Então, mais serenidade, mais visão, mais humildade, mais força. Mais abnegação, mais luz. Quanto mais abnegado eu sou, mais luz eu desenvolvo e tenho, olha. Renúncia de abnegação, né? Devotamento pleno, eu sou abnegado. Mais luz por quê? Porque a luz da verdade ilumina o meu espírito. É isso que nós devemos pensar sempre em construir em nós. Mais sacrifício, mais conquista. Quão poucos de nós se sacrificam em prol do nosso semelhante. Mas diz o Espírito Batuira que esse sacrifício deve ser aquela renúncia, né, das coisas da materialidade, né, e sermos, então, aquele que nos priva das coisas efêmeras, das coisas que ficam à terra, e colocamos, então, no nosso caminho posições que nos levam a estarmos sempre no auxílio, na assistência aos nossos semelhantes. Então, mais conquistas, por quê? Porque nós nos vencemos. Nós saímos das amarras, né, e conseguimos, então, visualizar esse outro universo. Mais perdão, mais apoio ao perdão. Como é difícil. Eu vejo na casa espírita as pessoas dizendo que precisa perdoar a si mesmo, né? Se precisa perdoar a si mesmo é porque ainda não perdoou, né? Olha, se nós não perdoamos nem a nós mesmos, como que nós vamos criar mecanismos de força para perdoarmos o nosso semelhante? Então, o perdão é no sentido de desculpar-se mesmo, é arrepender-se, é sentir, então, que errou e ter a hombridade de dirigir-se ao semelhante, pedindo as desculpas necessárias, pedindo o perdão necessário. Aí nós temos mais apoio, por quê? Porque quando a espiritualidade nos vê nesse patamar, mais ele nos ampara, claro. Né? O Divaldo que diz sempre que aquele que pede perdão fica isento, né? De certa forma fica isento. Agora aquele que não perdoa ainda carrega os malefícios, né, do seu sentimento rancoroso, né, e assim por diante. Então, aquele que pede perdão, se ele não é perdoado, ele fez já uma grande parte, um grande caminho aí com relação ao apaziguamento, né, dessa desavença. Então, mais abnegação, gente, mais luz, mais sacrifício, mais conquista, mais perdão, mais apoio do Senhor da vida, né? E indo para o final, gente, mais caridade, mais bênção. Quanto mais nós atuamos nas fileiras da caridade, a caridade aqui, lembrando aquela benevolência, né, aquela complacência, aquela compaixão, aquela beneficência com relação ao nosso semelhante. Chegando ao ponto máximo que nos diz o Evangelho, de nós fazermos então ao outro antes de fazermos a nós mesmos, né? Caridade é pensar no outro antes de pensar de nós, a caridade plena. Mas bênção por quê? Mais graça divina, sem dúvida nenhuma. Se fora da caridade não há salvação, conforme apregou o Espiritismo e nos elucida o codificador, né? Não é a salvação aqui no momento mágico, mas é a salvação através do trabalho árduo, constante, contínuo, da execução dessas propostas que o Espírito Batuira nos traz. Mudemos isso, mais aquilo. Forcemos aqui, mais aquilo. Isso é muito bom. Porque caridade, exatamente nesse sentimento de gratidão, a graça divina vem nos ajudar a nos libertarmos. Muito bem. Para nós definirmos a atividade de hoje, Batuira, então, lá no finalzinho, ele faz um fechamento assim, na lição 104 desse livro, né? Mais Luz. Esse belo livro de Chico Xavier, né? Mais Luz.
Eles assim, em suma, é imperioso reconhecer que quanto mais serviço ao próximo, mais a vizinhança de Cristo, e quanto mais trabalho, mais crédito. Olha que bacana a colocação dele, né? Quanto mais serviço ao próximo, mais nós nos aproximamos de Jesus. Nem sempre nós pensamos assim, né? Não é nada de ruim, digamos, não é um defeito pensar que nós, né, estamos realmente caminhando para Jesus, para Deus, né? É bom pensar assim. Claro que não no sentido da vaidade do Marco Aurélio, né? Mas pensar que nós estamos nos esforçando para estarmos cada dia melhores, né? Então, diz ele, observamos assim que onde se encontra a criatura humana em marcha ascendente para a vida superior, surgem problemas e problemas. A nossa vida, Allan Kardec colocou a palavra vicissitudes, para resumir, né? Os percalços da vida, para não dar um nome a cada momento, ele colocou as vicissitudes da vida, né? Os percalços, as dificuldades, as nossas necessidades para transpor aqui e acolá, né? Os nossos limites, os limites que estão aí à nossa frente a cada momento, né? Então, eles, em cada momento, surgem problemas e problemas. E é então trabalhando os problemas que nós vamos adquirindo todas essas virtudes propostas pelo Espírito Batuira. E ele diz assim, para que venhamos a alcançar as devidas soluções, será necessário trabalhar e trabalhar cada vez mais. A disciplina do Chico Xavier nada mais era do que, como ele dizia, né, o exercício do burrinho, né? Chamava o burrinho de carga, né? Trabalho, muito trabalho, né? Então, qualquer um de nós, gente, algumas vezes nós fazemos uma coisinha e já achamos que fizemos muito, né? Temos que abaixar a cabeça no bom sentido e nos desenvolver, trabalhar com afinco. Primeiro em nós mesmos, que nós somos ainda portadores, como essa história verídica do Marco Aurélio, né? Somos portadores dessa vaidade, desse orgulho, desse desejo de conquista, de poder, né? E nem sempre nós conseguimos nos visualizar nessa projeção da vida reencarnatória como sendo muito devedores, né, na lei natural do Criador. Todos nós. Podemos até não estar enfrentando hoje muitas dessas situações, porque talvez não tenhamos nesse momento uma estrutura, um arcabouço necessário para suportar. Mas certamente todas as nossas necessidades de recomposição do passado se farão presente em nossas vidas, mais hoje, mais amanhã. Então o Espírito Amigo, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos concita: tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos convia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite.